Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E eu adoro estar aqui com vocês, iniciar essa semana sempre com energia positiva. E para isso temos ele, Carlos Campelo, que estamos aí na série de construir nossos objetivos para 2021. O lado esquerdo do cérebro, o hemisfério esquerdo, ele tem uma preferência racional, tá? Ele é mais matemático, ele é mais estatístico. Recebemos também a doutora Lohane Luiza, que nos falou aí, trouxe muita informação sobre contratos de locação e lei do inquilinato. Qualquer relação entre pessoas tende a gerar conflito, né? E no aluguel não seria diferente. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora, no nosso programa Elga e Você, é aquele momento especial de início de semana que a gente adora e sempre com ele, Carlos Campelo, que ilumina nossos caminhos, né? Eu adoro isso, viu, Carlos? Meu propósito. Ai, seu propósito. Eu gosto sempre de ressaltar seu propósito, porque faz muito sentido. Sim. Você pratica toda semana com a gente aqui o seu propósito. E sempre é um prazer te receber. Muito obrigado, Elga. E igualmente, assim, eu quero falar para você que é um prazer estar aqui. E essa questão de você reforçar para mim é importante, sabia? Sério? Porque é aquela questão, a gente vive em comunidade, a gente vive se relacionando. Então, quando a pessoa fomenta alguma coisa positiva sua, o seu próprio objetivo, no caso você está fazendo isso por mim, é importante para mim, é super legal, porque me estimula cada vez mais. Ai, que maravilha, que ótimo saber. E aproveitando essa energia boa, né, esse momento aqui de descontração, eu quero te parabenizar em público, minha gente. Obrigado. Ontem foi aniversário do Carlos Campelo, que eu quero te desejar, assim, tudo de bom. 2020 foi um ano que marcou para todo mundo, então a gente é muito agradecido em fazer aí mais um aniversário, iniciar um novo ciclo, e eu te desejo, assim, só energia positiva e que a gente esteja juntos nesse 2021. Com certeza estaremos, muito obrigado, né? Obrigado a todos que passaram por mim em 2020. Pela numerologia, eu estou entrando no ano de expansão, né? Que legal. De expandir mais o que eu conquistei, né? Então, com certeza, nós temos muito ainda a expandir em 2021. Que maravilha. É sempre ressaltar, assim, o que a gente... Não seria uma previsão, né? Como você falou, numerologia. Numerologia. Reforça mais isso no nosso interior, né? Falou, olha, estamos começando um ciclo diferente, com uma oportunidade, né, que está aí se abrindo pra gente. Então, eu adorei, já vou seguir a numerologia também. Vamos fazer a sua na próxima série, vamos falar de numerologia, vamos adorei. falar de astrologia. Porque as pessoas também querem conhecer, né? Acho que todas essas ferramentas antes eram tido tudo como muito sobrenatural, tudo muito, não com uma ciência, com uma lógica. E isso aí é verdade, é bom você estar em contato e tendo esse conhecimento também, ajuda. Com certeza, e assim, e compartilhar que nós somos seres de energia. Então, tudo ao nosso redor é energia. Aí vai falar numerologia, ela é energia. Vai falar astrologia, ela é energia. Vai falar em PNL, ela é energia. Vamos falar sobre a Bíblia é energia. Tudo é energia. Agora, como que nós estamos captando essa energia para dentro de nós? É o que todas as ferramentas estão nos oferecendo. Muito bem explicado. Você sempre arrasa. E, Carlos, estamos aí em uma série muito especial, porque estamos ajudando, passando ferramentas para as pessoas desenvolverem, construírem seus objetivos para 2021, que é usando a neurociência. Isso, exatamente, isso? Baseado na neurociência, que é uma das ferramentas hoje que é a mais difundida e que é mais aceita no mercado científico, com ferramentas que vão te ajudar realmente a você tomar as melhores decisões.
Que legal. E hoje vamos falar de qual? Podemos relembrar um pouquinho do passado para atualizar nossos telespectadores e dar o segundo passo? Vamos. É bom, né? É bom relembrar porque a questão fortalece o nosso aprendizado. Então, dentro da neurociência foram feitas pesquisas no qual foram identificados pontos dentro do nosso cérebro que quando a pessoa estava pensando alguma coisa, decidindo alguma coisa ou fazendo alguma coisa, aqueles pontos eram ativados. Por meio dessa ativação, foi mapeado o cérebro em quadrantes, que a gente chama hemisfério superior, hemisfério inferior, hemisfério direito e esquerdo, formando os quadrantes, e dentro de cada quadrante as suas preferências. Não tem uma história que fala assim, olha, nós usamos 10% do nosso cérebro. Tem, não é? Uhum. Mas é uma preferência. Eu prefiro usar 10%, mas eu tenho capacidade de usar 100%. Você falou isso na semana passada e me surpreendeu, porque é muito usada essa informação, aliás, muito veiculada, que nós usamos só 10% da nossa capacidade. Isso aí, então, É um número de preferência. Vamos dizer assim, ó, foram mapeadas essas 8 subdimensões cerebrais. Se eu pegar 100% e dividir por 8, vai dar 12 alguma coisa, né? Então, eu estou usando uma dessas 8 subdimensões, eu prefiro usar essa daí. Eu entendi agora, entendi perfeitamente. É como você tem aquelas preferências, você só fica ali. Fica. E se eu não conseguir enxergar que existem outras formas de eu ativar o meu cérebro, eu vou ficar parado usando sempre aquilo ali. Aí o que vai acontecer, Olga? Aí eu estou com um problema, o que eu faço? Eu mudo de cidade, eu acabo de relacionamento, eu saio do emprego e vou para outros ambientes, só que o problema vai comigo, porque está comigo, está dentro da minha preferência. E quando está dentro da minha preferência, muitas vezes eu não sei explicar. Vou dar um exemplo hipotético. Tem gente que prefere feijão com arroz, tem gente que prefere bacalhau. Mas por que você prefere bacalhau e você prefere feijão de arroz? Ah, porque eu gosto. Sei lá, eu me sinto confortável. Sim. Porque eu sei fazer, é fácil para eu conseguir. Então, as pessoas têm as suas explicações. Quando é para comportamento, a pessoa não consegue parar e falar assim, por qual motivo você prefere ter esse comportamento? Ele não vai saber explicar, mas tem um ponto no cérebro que é ativado, que eu fiz isso, eu construí isso durante a minha existência. Através das minhas observações, através das minhas experiências de vida, eu construí isso e ficou assim, como se fosse no automático. Agora, Entendo. a gente ensinando, mostrando, compartilhando que existem essas 8 subdimensões, você vai poder encontrar onde você está e o que você precisa fazer para ativar as outras. Pois com essas 8 subdimensões, elas vão ajudar a gente a ter metas construtivas, metas que vão fazer eu melhorar. E não o que eu falo assim, ó, fazer mais do mesmo. Isso, mais do mesmo é o que a maioria das pessoas Fazem. estão assim quase que presas nisso, né? Pela preferência e não conseguem enxergar. É bem isso aí. Maravilhoso, olha só a oportunidade que você está aí nos trazendo, né, para termos essa informação e conseguir ativar esse outro lado do cérebro, né, estimular, né? Exatamente. Na realidade é estimular. E você, na semana passada você falou até que escrever com a mão Ao contrário. são coisas que estimulam, né? Se hora- você é destro, escrever com a esquerda. E vice-versa. Nossa, muito legal. Assim, como é que você Comer, chega, né? quando você chega na sua casa, com qual mão você abre a porta da sua casa? Caminhos diferentes, né? Caminhos diferentes. Caminhos diferentes, você está te estimulando. Estimulando a olhar de forma diferente, até tomar mais cuidado, por exemplo, no trânsito, coisa parecida. Sim. É. Sair mesmo daquele... Na própria academia. Eu estava assistindo até um filme, um documentário de um personal. Ele estava falando assim, os exercícios dentro da academia tem que ser no máximo 3 meses. Porque se passar 3 meses e continuar fazendo os mesmos exercícios, o corpo se acostuma e não evolui. Eu tive essa informação há poucos dias que recebi 2 personagens trainers aqui. E eles falaram isso. Eu falei bem assim, geralmente quando eu começo uma atividade diferente, o meu corpo ele responde rápido. Eles falaram porque ele não está acostumado ainda.
Mesma Bem coisa com o isso que você cérebro. falou, é mesmo com o cérebro, tá vendo? Mesma coisa, é tudo uma conexão que está interligado e tudo funciona da mesma forma. Adorei. E hoje nós vamos falar de qual quadrante? Então, semana passada nós falamos do quadrante superior direito. Vamos lá. Direito é aquele que é intuitivo. Ele sabe a resposta, mas ele não sabe explicar de onde veio a resposta, porque ele é criativo, ele é imaginativo, ele é mais relacional, ele é mais empático. E assim, nós falamos especificamente do superior direito, que é o estrategista e o imaginador. É aquele cara que sonha, aquele cara que enxerga à frente, aquele cara que está focado no futuro, aquele cara que, sim, olha, eu preciso criar alguma coisa nova. É ele que vai criar, ele vai imaginar, ele vai construir tudo mentalmente. Né? Ele vive focado no futuro. Hoje, nós vamos fazer assim, o equidistante dele, o ponto mais oposto ao superior direito, que é o inferior esquerdo. E assim, Elga, telespectadores, não tem bom e não tem ruim. E tem bem colocado, porque às vezes as pessoas vão falar, nossa, eu me eu encaixo queria em ser alguma... esse. Não, a gente precisa de todos. Entendi. Ótimo. Bem Entende? colocado. A gente precisa de todos. Todos são importantes. Vamos dizer assim, eu quero montar uma equipe. Ótimo. Eu quero montar uma equipe bem coesa. Eu vou pegar alguém que tem o quadrante superior direito, o inferior direito, o superior esquerdo e o inferior esquerdo. Montei uma equipe profissional que ali está, para mim, um cérebro inteiro para eu poder produzir dentro da minha empresa melhores resultados. Você vê que quando você tem esse tipo de informação, até formar uma equipe se Com torna mais certeza. efetivo. Com né? certeza. Até para decidir profissões, Elga. Por exemplo, se a pessoa que tem, especificamente, o quadrante inferior direito e desenvolvido o lado empático, e essa pessoa quer trabalhar com pessoas, ela tem que saber que a preferência dela é o lado empático. Por qual motivo que ela tem que saber? Porque se ela vai trabalhar com pessoas e vai trabalhar melhoria das pessoas, seja qual profissão que ela adotar nesse campo de ajudar as pessoas, ela vai ter que saber que ela vai se colocar no lugar da pessoa, que o empático vai se colocar no lugar da pessoa. E ela vai saber que ela vai terminar uma sessão, ela vai estar sentindo tudo o que o cliente dela estava sentindo. Olha. E ela tem que ter um trabalho reconstrutivo dela. Com certeza, Pra ela porque interfere, né? Para ela se manter. Então, pela neurociência, o que a gente faz assim, olha, se você tem a preferência pelo lado empático, desperte as outras subdimensões, desperte, porque se você ficar nessa preferência do lado empático, você tende a ter uma profissão que ela vai te exigir muito mais energia, vai exigir muito mais de você e talvez você não consiga exercer com toda a maestria se você continuar fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes pela preferência empática. Entendi. Então tem todo esse lado. Vamos falar do quadrante inferior esquerdo. Vamos começar já? Já. Mas segura aí. Vou chamar o intervalo, minha gente. Não saia daí, porque a gente já volta. Voltamos! E hoje estamos com ele, Carlos Campelo, aí nessa série muito interessante, né, Carlos? Eu realmente comentei com você aqui no intervalo, que a gente conversa, viu, gente, no intervalo, que hoje tudo passou a fazer mais sentido para mim. Que não é fácil as informações que você compartilha aqui com a gente, às vezes a gente absorve com mais facilidade e outras você vai fazendo sentido com o tempo. E hoje parece que abriu para mim, assim, realmente está tudo fazendo mais sentido. Tô adorando. Que ótimo. Tô adorando. É assim, é a construção do pensamento, é a construção da pessoa pensar. Então, tem um passo a passo, tem um passo a passo a seguir. E é ótimo que eu vou fazer mais um alerta para as pessoas, não percam as segundas-feiras, né? Estamos aí, é um conteúdo tão rico, que facilita, que nos engrandece sempre, que nos faz crescer e ajudar aí a fazer esse desenvolvimento de outras preferências que a gente pode
melhorar Sim. e construir objetivos melhores para 2021. É dar um passo assim bem grande. certeza. É uma virada, gente, é uma oportunidade. Aham. Aqui, Carlos Campelo toda segunda. Mas vamos lá, vou Vamos parar lá. aí de te impedir. Vamos falar do inferior esquerdo. Da preferência do inferior esquerdo. O lado esquerdo do cérebro, o hemisfério esquerdo, ele tem uma preferência racional, tá? Ele é mais matemático, ele é mais estatístico, ele é mais analista, ele é mais organizado, ele é mais metódico, ele é mais voltado para o passado, o que no passado deu certo para eu manter. É mais regra. Entendi. Né? Então, ele é aquela pessoa que é necessário, por exemplo, para fazer... Provas, coisas concretas. Coisas concretas, né? A mais B é ali, né? Pra Exato. ele. E o inferior esquerdo, ele é o preservador, que são as duas preferências, preservador e o organizador. Ele é o equidistante do superior direito. O superior direito é o estrategista e imaginador. O inferior esquerdo, ele é o preservador e organizador. 3% da população mundial tem a preferência desses dois Tanto o superior direito quanto como o inferior esquerdo. 3% apenas da população mundial detém a maestria de gerenciar o lado superior direito e gerenciar o lado inferior esquerdo. E os outros 97%, eles ficam aí buscando alternativas, ferramentas aqui com a Elga toda segunda, né, para que possa despertar e possa desenvolver esses quadrantes equidistantes. Por qual motivo que eu falo equidistantes? Porque enquanto o superior direito ele é sonhador futurista, o quadrante inferior esquerdo ele é passado e ele é metódico, regras, passo a passo. Sim. É tipo assim, eu sou lá estrategista, imaginativa, construo toda uma ideia na minha cabeça e ele vai fazer isso aí acontecer de uma forma, né, no passo a passo correto, ele vai construir, né? Acabou a entrevista, ela já entendeu tudo. Mas exatamente isso é perfeito, é um casamento perfeito, exatamente, né? Exatamente. Enquanto ele é preservador, o que vai acontecer? Então tem os lados positivos e tem os lados de melhorias, tá? Enquanto ele é o preservador, o que ele vai querer manter? Olha, isso deu certo a vida toda, deu certo, vou manter, vou preservar. Né? Então ele vai ver o que no passado deu certo, ele vai manter. Né? Enquanto o organizador vai colocar tudo no lugar, vai colocar certinho. O 1 no lugar do 1, o 2 no lugar do 2, o 3 no lugar do 3. Né? Sim. Os pontos equidistantes deles. O estrategista, ele vai pensar no futuro, que é exatamente isso que você falou. Ele não está nem preocupado como que ele vai fazer para chegar lá. Né? Ele sabe que vai chegar lá. Né? Aí ele precisa de quem? Ele precisa do seu lado organizador para que coloque as coisas no devido lugar. Sim. O imaginador que começa a sonhar, que vai ver o futuro, ver possibilidades ou coisa parecida, o equidistante dele aqui é o preservador, que vai querer manter as coisas no devido lugar, em ordem. Sim. Né? Numa ordem metódica. Então, quem prefere o lado inferior esquerdo é uma pessoa mais metódica, é uma pessoa mais cuidadosa. E assim, como eu falei, eles têm esses contrapontos. Enquanto um está pensando muito no futuro, o outro está pensando muito no passado, se não tiver uma conversa franca e saber que, olha, eu penso assim e você pensa assim, eu gosto de agir assim, eu gosto de agir assado. São as preferências que nós falamos. Enquanto a gente não entender qual que é a preferência do outro e o outro entender a minha preferência, a gente não consegue trabalhar unido. Isso. A hora que eu consigo entender qual que é a preferência do outro, eu uso aquela força que ele tem em o meu benefício. É até uma questão de humildade, né, Campelo? Não é? Numa relação. Às vezes a gente sabe que você tem qualidades, Sim, assim, qualidades, que realmente superam de outras pessoas,
E a outra também tem. Exatamente. A gente não é bom em tudo. Por isso que não tem certo nem errado. Isso. Então, olha só, se eu pegar uma pessoa, eu vou falar, eu sou estrategista, muito estrategista. O que eu preciso ter do meu lado? Alguém que seja organizador e preservador. Por qual é importante o preservador do meu lado? Ele vai me colocar nos pés no chão. Sim. Ele vai mostrar, tá certo, jovem, Calma. você quer isso, beleza. Mas como que a gente vai fazer? Que recurso que você tem para fazer? Lá no passado, quantas vezes você falou que ia fazer isso, mas não fez? Às vezes, isso acontece comigo, que eu também sou estrategista e imaginativa, eu já tô lá, sabe? E eu tenho uma sócia e ela sempre fala, não é pessimismo. Ela fala pra mim. Já começa porque assim, eu já tô né? assim, olha, eu não estou falando que não vai dar certo, mas calma, como é que nós vamos construir? Dá uma segurada aí, sabe? Você tá falando dessa relação assim perfeitamente. E para mim tá sendo maravilhoso entender que isso aí é o que nos equilibra. Exato. E eu posso buscar esse equilíbrio, inclusive, dentro de mim mesmo. Lógico que eu vou ter que passar por um processo de desenvolvimento pessoal, de entendimento, de abrir mão de certas crenças, falar assim, olha, existe essa outra crença, existe isso, né? Por exemplo, uma pessoa que tem o lado esquerdo inferior, eu vou passar para ele o quê? Vamos dizer o seguinte, tem um foguete para ir para a Lua, tá aqui o foguete, né? Tá aqui todo o manual de como levar esse foguete para a Lua. Eu vou colocar a mão um estrategista, um superior direito para operar isso daqui. Ele vai apertar um botão e vai ver o que vai acontecer. Eu acho, pela minha intuição, eu acho que eu tenho que apertar esse botão. Algumas vezes acerta, tá? Não tem nem explicação. Todos, eu não tenho paciência. Não tem explicação. Ele não vai ter paciência. Aperta todos para ver qual que funciona logo. O foguete vai chegar lá na Lua? Vai. Mas vai dar umas piruetas, Isso. vai vir para trás, vai para frente. E para o estrategista tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Vamos aproveitar o momento. Ele vai. Tudo é novidade. Olha, ele faz isso. Eu achei uma funcionalidade nova, né? Para a pessoa que prefere o lado esquerdo, ele não achou, estava escrito aqui no manual. Se ele lesse aqui o artigo 89.7, a linha A, está escrito que isso aqui faz desse jeito, que você tem que fazer assim, assim, assado. Sim. Né? O lado esquerdo... Ele vai pelas regras, né? Regras. Ele é cuidadoso. Então, dependendo do que eu for fazer, eu quero inovar, eu coloco uma pessoa com um lado superior direito. Eu quero uma coisa cautelosa, preservar, manter o que eu já tenho. Olha, é minucioso isso, precisa seguir a regra para que isso aconteça. Eu vou dar preferência para aquela pessoa que tem o lado esquerdo inferior mais ativado. Campelo, nós, estrategistas imaginativos, conseguimos desenvolver, melhorar nessa questão de ser organizado. Quer ver e seguir regras, né? Sim. Consegue mesmo dar uma melhorada nisso? Sim, é todo muito processo, importante, né? É todo o processo que a gente tem, que é o desenvolvimento do whole brain, que é o uso do cérebro inteiro. Então, nós temos ferramentas para despertar na pessoa para que ela use o cérebro inteiro. Então, no caso do estrategista, eu tenho que instigar a ele imaginar, olha só, no futuro... eu tenho que colocar ele onde ele gosta, é lá no futuro, muito ele imaginando, ele operacionalizando algum procedimento importante do tipo, vamos fazer a cirurgia do seu próprio coração. Olha. Você que vai fazer. Me explica, como que você vai fazer a cirurgia do seu próprio coração? Se você não fizer essa cirurgia correta, você vai morrer. Colocou em xeque ali, né? Aí ele vai ter que explicar. Aí a gente começa a fazer, ele vai como é uma questão assim de risco de morte, né? Morte que a gente pode passar assim, metafórico, tá? Eu coloquei morte de uma forma física, mas a morte pode ser um projeto, pode ser um sonho, pode ser qualquer coisa que fala não vai assim, dar olha, certo. Que não está dando certo, está me levando para um lado errado da vida, que eu falo assim, não, deixa esse projeto morrer, vamos construir uma coisa que seja concreta para você. Não tem uma expressão assim, ó, o ótimo é inimigo do bom? Então, quanto estrategista está lá pensando no ótimo, vem aqui o preservador e o organizador, olha, vamos ficar com o bom que a gente consegue realizar aqui e agora. Sim. Outras questões que a gente tem entre o superior direito e o inferior esquerdo.
Se eu não buscar o equilíbrio, ou eu vou ficar muito no futuro e vai despertar para mim ansiedade, ou eu vou ficar muito no passado, que vai despertar para mim angústia. Nostalgia, né? Nostalgia, angústia. Sim, ficar no passado. E a gente sente isso fisicamente, tá? Com certeza. A gente sente isso no corpo mesmo. Se eu ficar entre os dois e eu não achar o equilíbrio entre os dois, porque os dois vão exigir de mim uma decisão. Ô jovem, ou vai, Adorei, ou ô jovem. fica. Ou vai ou fica. E agora eu tenho que decidir, né? Então, a gente tomando essas decisões e convidando as pessoas para assistir todos os próximos programas, porque a gente vai fechar o cérebro inteiro e a gente vai conseguir entender exatamente onde que eu posso investir meu tempo agora para que eu consiga tomar as melhores decisões. Porque se uma decisão bem tomada, eu tenho a chance do sucesso. Mas uma decisão não bem tomada, eu tenho a chance do sucesso? Tenho, se eu aprender. Ser a lição, né? Exatamente. Fiz, não foi sucesso, eu aprender com aquilo ali e não cometer de novo, né? E isso para mim é também uma condição para me levar para o sucesso, porque vai transformar a experiência, eu vou ter novas observações, novos insights e novamente usar pontos equidistantes do meu cérebro. Agora, se eu começar a não enxergar esses obstáculos como uma possibilidade para eu crescer, a minha tendência é eu começar a ficar frustrado e entrar numa depressão. E nem aproveitar o legal do aprender ali, da informação. Né? De você realmente estar crescendo. Mais uma pergunta, Campelo. Para desenvolver, olha eu, no interesse pessoal. Interesse pessoal, né, minha gente? Para desenvolver o lado inferior esquerdo. São os mesmos recursos? Os mesmos recursos para a gente ativar pontos diferentes. Sim. Mas agora eu vou colocar mais um. Em cada programa eu vou dar mais um. Eu quero muito essas ferramentas, tá? Muito. Primeiro, o superior direito, ele está preocupado com o porquê das coisas. Então, se eu começar a entender, minha preferência é o inferior esquerdo, e eu quero despertar o lado superior direito, eu tenho que falar o porquê isso, o porquê, tá? O propósito disso. O que isso quer dizer? O que isso vai melhorar? O que você está enxergando? O que isso é bom para mim? Eu entender o porquê isso é bom para mim. E ao contrário, que nem você está pedindo a ferramenta para como despertar o inferior esquerdo, é como eu vou fazer isso? Como? A pergunta é como. Tem que pensar como. Como eu vou fazer isso? Viajei, estou lá em Dubai fazendo isso e aquilo. Ok, como que eu vou chegar lá? É uma parte difícil que eu sempre paro aí, sabe? Tem que parar e aí tem que responder. É que eu faço acontecer pulando essa parte. Você entende? Entendo, eu não tenho a metodologia certinha. Eu vou fazer isso, construindo o caminho. Tinha? Eu não tinha. Tá vendo? É eu uma não técnica. Tinha. Adorei. Eu não tinha, sabe? Em público. Adorei. Eu não tinha. Mas isso é importante exercitar. É importante. Exatamente. Maravilhoso. Exatamente. Daqui pra frente eu vou ter uma atenção com isso, porque eu fazia acontecer pulando essa etapa, sabe? E faz parte. Lembra também que eu falei lá do arquétipo animal que tem a águia, tubarão, o lobo e o gato, que a gente falou assim, o superior direito normalmente são os águias. Sim. Né? Aí eu tenho o gato, o lobo e o tubarão. O inferior esquerdo é o lobo. O lobo, inferior esquerdo. Então, nós falamos da águia e do lobo. Do lobo. Legal, adorei. E no próximo, vai dar um spoilerzinho para todo mundo já ficar aí ligado? Vamos continuar, vamos ver a interação do pessoal, que a gente agora tem o lado superior esquerdo e o lado inferior direito. Vamos fechar o direito? Vamos fechar o direito? E deixar o superior esquerdo que é... Ai, nossa, já estou curiosa. Estou curiosa. Mas até finalizar dezembro, a gente vai falar de todos. De todos, né? certeza. Carlos, muito obrigada. Sempre é interessantíssimo os bate-papos com vocês. Adoro iniciar a semana nesse clima, aprendendo, me jogando para frente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.
E até a próxima segunda. Até a próxima. E obrigado pelas felicitações. Ai, mais uma vez, parabéns. 54. Parabéns. Olha, ele tá falando a idade em público. Mas são poucos que fazem isso. Eu falo Mas, com orgulho. Está inteiraço. Nem acredito que é 54, de verdade. Parabéns. Muito obrigado. Acredito que é menos, né? Oi, com certeza bom. menos, com certeza, é um super elogio. Obrigada, Campelo. Obrigado a você. E o Elg, você continua, hein? Já já voltamos com mais uma entrevista sensacional. Fique aí. E agora no Elga e Você, nós vamos abordar um assunto muito importante que eu tenho certeza que vocês vão gostar de estar aí sentadinho prestando atenção. Vamos falar sobre contratos de locação que geram muitos conflitos, lei do inquilinato, e para isso estamos recebendo a Lohane Luiz, a advogada. Doutora Lohane, né? Olha, é um prazer imenso te receber aqui hoje e obrigada por aceitar o convite. O prazer é meu. Como eu iniciei aqui já falando na abertura, as relações com contrato de locação, de inquilinato, são relações que geram muitas discussões, conflitos, e isso aí é uma realidade, né, Lohane? Sim, é uma relação qualquer relação entre pessoas tende a gerar conflito, né? E no aluguel não seria diferente. As pessoas, elas acabam colocando sobre as outras as suas responsabilidades e aí geram um conflito. Quase um problema da humanidade, né? Sim. Mas uma das coisas assim que eu acredito que nós podemos colaborar é trazer mais essa informação em relação aos direitos e deveres, que é uma relação assim, aliás, é uma questão de que as pessoas não têm muito bem definido essa informação. Sim. Ninguém que vai alugar um imóvel vai lá e dá uma lidinha na lei do inquilinato, né, Lohane? Para saber o que tem ou não que fazer realmente. Todo mundo acha que tem direito ou acha que tem dever. Realmente. Né? O importante assim, é as partes deixarem bem estipuladas em contrato os direitos e deveres de cada um, até para não falar, não sabia. Mas assim, locador tem deveres, locatário tem deveres também e ambos têm direito. E assim, o locador, por exemplo, ele tem a obrigação de entregar o imóvel em perfeito estado para quem está locando, para que consiga usufruir daquele imóvel a que ele se destina. Por exemplo, ter instalação elétrica, ter energia no imóvel. Às vezes a pessoa chega para alugar um imóvel, seja residencial, seja comercial, e não tem nada disso. Isso é uma obrigação do locador. Do locador entregar o imóvel em perfeitas condições de uso. E, por exemplo, a energia é uma coisa que a gente não vive mais sem, né? É impossível a gente ficar sem energia. Isso gera muito um problema, né? Gera porque problemas. Às vezes o imóvel, ele tá com alguma dívida. Sim. Isso acontece muito, né? Acontece. E aí você não consegue ligar a energia. Não consegue ligar e aí tem que acionar o judiciário para conseguir ligar a energia, porque as empresas de energia tendem a entender que a dívida é do imóvel, então independente de quem está morando ali, tem que ser pago. Mas qual não é a lei? A dívida que dispõe, pelo da menos. pessoa. Então, tipo, estou lá, Elga Figueiredo, tem uma relação com a Energisa. Sim. Se eu sair do imóvel, essa obrigação permanece comigo. Permanece com não você. Não com o imóvel. E não com o imóvel. Isso já é totalmente pacificado, esse entendimento? Sim, a próxima pessoa que for residir ali naquele imóvel, se não conseguir diretamente na empresa de energia, alterar a titularidade e fazer a ligação da unidade consumidora no seu nome, ela pode buscar o Poder Judiciário para requerer isso. Isso é e muito aí importante. É feita uma nova ligação, uma nova unidade consumidora no nome dela. A dívida que está para trás permanece com quem residiu A dívida antes. É pessoal, então. É pessoal, não é do imóvel. Eu levo comigo, não tem nada a ver com o imóvel. Sim. E o judiciário entende isso perfeitamente. Então, as pessoas que se encontram nesse problema, que eu acredito que podem ser muitas, Sim. porque, na realidade, eu acredito que a concessionária, ela quer receber. E eu acredito que é uma oportunidade. Muitos que não têm essa informação que a gente acabou de passar, acaba pagando. Porque, ai meu Deus, eu quero me livrar disso logo, quero ligar, quero entrar para o imóvel. Sim. E está me impedindo. Muita gente deve pagar, né, Lohane? Sim, muita gente.
Nossa, sem saber do direito que tem. sem saber do direito que tem. Mas dentre a questão de entregar o imóvel em perfeitas condições, quais outros conflitos que você identifica assim mais presente? Relação de despejo. Eu acredito que agora, pela pandemia, eu acredito que os contratos, os contratos de locações que estavam em vigência tiveram muitos conflitos, né? Quais foram, assim, os problemas, os maiores problemas que você teve conhecimento? O que aconteceu com a pandemia? Muitas pessoas foram afetadas financeiramente. Demais. As relações de trabalho se alteraram. Muita gente foi demitido. Muita gente foi demitido, muita gente teve a jornada de trabalho reduzida e, consequentemente, o salário reduziu. Muitas pessoas que têm comércio tiveram a renda afetada, porque fechou, imagina, ficou muito tempo parado. E aí, assim, o que aconteceu foi que muitas pessoas ficaram impossibilitadas de pagar os valores dos aluguéis, e aí teve que tentar um acordo com o locador ali, ter uma boa relação, que é o difícil. Eu acredito que foi o bom senso de ambas as ter partes. um bom senso de ambas as partes, porque assim, quem reside no imóvel teve a verba reduzida, mas às vezes o locador depende dessa verba para viver, não tem outra fonte de renda. A principal fonte de renda os aluguéis, são os aluguéis. Então, depende muito de uma conversa entre os dois, né? O bom senso, a boa fé também, para ou reduzir ou fazer prorrogar ou parcelar para frente, tentar ver uma forma de solucionar isso aí, né? Para ninguém sair perdendo. E aconteceu de muitas empresas, restaurantes, academias entrarem com ação por não ter conseguido esse acordo. Teve que chegar ao judiciário. Por não conseguir esse acordo direto, para ter reduzido o valor do aluguel. E qual foi o entendimento, Lohane? Reduziram. Foi reduzido porque afetou, né? Afetou Existe alguma medida renda. provisória? Existe algo que ampara? Ou o contrato faz lei entre as partes? Tipo assim, os que pactuaram, convencionaram ali. A regra é que o contrato faz lei entre as partes, né? Só que a gente está vivendo uma situação excepcional que foge do controle de todo mundo. E a própria lei do inquilinato, ela garante que nessas situações possa ser feito um reajuste, um acordo entre as partes para viabilizar para todo mundo. Em situações assim de força maior. Sim, que não dependem das partes. Como aconteceu agora e ninguém esperou, né? Exato. Então foi objeto de muito conflito. Sim. Porque, olha, é tão melhor quando a pessoa consegue sentar lá, usar a boa-fé de ambas as partes, saber a situação. Mas o problema é que o ser humano, né, só olha para si. Sim. E aí ele quer forçar a resolver a sua situação. Mas é bom deixar assim claro que houve a inteligência, né, do Poder Judiciário de entender. Você imagina, você sobrevive de um comércio, é a sua fonte de renda, e você chegar lá, não ter a renda, porque você teve que fechar, é algo que foi obrigatório para todo mundo, e você ainda continuar com a dívida do aluguel. Muitos dependem daquela receita que gera para pagar o aluguel, né? Isso acontece muito, não é? Sim, de fato aconteceu bastante. E durante a pandemia nós tivemos um projeto de lei que regulava algumas relações privadas e dentre elas falava do aluguel. Sim. E nós tivemos aí a suspensão do despejo durante esse período da pandemia. E ela previa também com relação aos valores, ao reajuste de valores. Então, suspensão, você diz, a mesma pessoa estando inadimplente, ela não poderia ser retirada do imóvel. Não poderia ocorrer o despejo durante esse período da pandemia? Isso está em vigor ainda? Salvo me engano, até outubro do corrente ano não poderia ser suspenso, ser despejado as pessoas. Eu acho que foi foi analogia com a questão também da energia elétrica, né? Que eles suspenderam o corte, a questão da água também, suspenderam. Mas, assim, devem ter entrado em crise nesse setor. Quem tinha imóvel para alugar já nem queria alugar mais, porque daí você coloca a pessoa. Porque, infelizmente, né, Lohane, existe nesse segmento
e muitos vão entender o que eu estou falando, de aluguel de imóvel, existem muitas pessoas que têm uma má fé. Ele quer entrar de qualquer forma, porque sabe que é difícil tirar. E é sobre isso mesmo que eu quero falar com você, sobre a questão de despejo. Como é que funciona mesmo o despejo? Qual que é o momento da inadimplência que a pessoa pode entrar com uma ação para retirar? Só que eu vou pedir para você aguardar um pouquinho. Vou chamar um intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com esse bate-papo mais que interessante. Estamos recebendo aqui a doutora Lohane Luiza mesmo, né? Luiza. E estamos aí falando sobre contrato de aluguel, lei do inquilinato, despejo, que é onde paramos, que eu acho que o despejo é algo que todo mundo tem uma curiosidade mesmo. Porque, como eu te falei, nesse ramo aí, nesse segmento de locação, você vê muitas pessoas querendo entrar para dentro do imóvel de qualquer jeito. É uma forçação, sabe? Com todo mundo que eu converso que trabalha nesse segmento, falam dos cuidados que as pessoas têm que ter em alocar um imóvel. Sim. Então, assim, eu fico curiosa numa situação, doutora, porque a pessoa entra para o imóvel e fica inadimplente. Como é que funciona isso aí? É difícil mesmo tirar? Como é que são as regrinhas? Temos algumas regras, né, a ser seguidas para propor uma ação de despejo. Em regra, qualquer descumprimento do contrato pode vir a ensejar o despejo do locatário. E cabe ao locador verificar desse descumprimento, notificar o locatário. Se ele estiver inadimplente, por exemplo, dar um prazo para ele quitar, para ele renegociar a dívida. Isso aí é entre o locador e o locatário. Essa assim, primeira parte claro, aí, da notificação. Com a assistência de um profissional, né? Sim. Para fazer tudo bem certinho. Notifica. Tem um prazo mínimo? Tipo, no primeiro mês, atrasou, ele já pode notificar? Tendo descumprimento do contrato. Inadimplência, é legal você notificar já. Sim. Então, entendi. Você notifica o inquilino, ele não resolvendo o problema, não quitando a dívida ou não cumprindo com o contrato, você já pode propor uma ação de despejo. E geralmente não tem dificuldade em conseguir esse despejo. Como é que é feito? É deferido, sai uma liminar? Temos uma liminar, concede o prazo de 15 dias para a pessoa sair do imóvel. A pessoa é citada da ação? Sim, ela é citada e aí ela tem o prazo. É uma dívida, né, que está ali, tanto que o contrato de aluguel, desde que assinado por duas pessoas, tem força de título executivo. Então, você pode executar essa dívida judicialmente também. Mesmo retirando a pessoa, eu não perco o direito não perde o seu direito. Não. E, geralmente, qual que é o prazo, doutora, para o trâmite da ação, tal? É rápido ou você fala, olha, eu entrando com a ação vai demorar aí uns 6 meses? As liminares, quando tem pedido liminar, tende a ser analisado por urgência. Na maioria das urgência. vezes tem, né? A decisão vem, e aí vai depender de oficial de justiça, notificar a pessoa, conceder o prazo para ela sair do imóvel. Ah, não saiu, aí o advogado do locador informa na justiça, olha, não saiu, vou precisar de apoio, de reforço policial, de oficial de justiça para estar acompanhando a pessoa a se retirar do imóvel. E nessa altura... É bem burocrático. Isso. E hoje, você que atua no segmento, acontece muito? Acontece. Gente, é porque eu tento extrair qual é o benefício que a pessoa entra para o imóvel, entendeu? Se ela consegue passar 3 meses, 4 meses, você entende? Que talvez para a pessoa seja negócio. Às vezes a pessoa vai de imóvel em imóvel, deixando dívidas para trás, vai vivendo assim, né? Vai vivendo dessa forma, né? Como você falou, a má fé já está ali enraizada nela. Sim. E nas questões, vamos lá, de benfeitorias, que eu acredito que também deve ter aí muitas dúvidas. Sim. Você entra para o imóvel e você quer adequar ele à sua necessidade, seja comercial, seja residencial. Você quer morar melhor. Como é que funciona isso?
Precisa da autorização do locador. Você Tudo tem que ser notifica ele, você fala convencionado. que tem interesse em alterar e aí você precisa dessa autorização dele para mexer no imóvel, né? Principalmente se for uma reforma, alguma coisa que altere a estrutura do bem. Então, precisa ser convencionado entre as partes, precisa da autorização. E assim, é obrigação do locatário devolver o imóvel na medida em que ele recebeu. Alterou, Isso, assim, fez... por exemplo, as alterações foram melhores, meu imóvel valorizou. Sim. Eu não posso requerer nenhum tipo de benefício em relação a isso. Não. Porque Mas- geralmente essas alterações feitas no imóvel foi com a sua autorização. E aí tem as benfeitorias necessárias, por exemplo, estourou um cano, eu preciso corrigir isso. Não tem É dever de quem? É dever de quem está no imóvel, locatário. Ele está ali, ele pode... Ele é o responsável. Ele faz a benfeitoria e ali ele pode até ser ressarcido pelo locador em razão do benefício que ele fez, porque ele é algo que está fora do controle dele, né? Sim. E como foi uma benfeitoria necessária, ele pode ser ressarcido. Agora eu entendi. Tipo, estourou um cano. Estou lá morando no imóvel. Estourou um cano, eu vou precisar arrumar. Sim. Então, é algo que estava fora, não foi um defeito que aconteceu ali e eu preciso fazer para Sim, continuar utilizando, mas eu posso pedir ressarcimento. Sim. Nossa, isso é interessante, né? É diferente, por exemplo, de você... vou construir uma piscina porque eu quero. Entendi. É uma benfeitoria que não é necessária, não é algo de extrema relevância para você ficar ali no imóvel. Então, nesse caso, já vai depender do acordo entre as partes. Você constrói, a gente abate do aluguel e tal. Tudo isso pode ser feito, pode ser convencionado, né? Sim. Mas se você fizer por conta própria, depois você não pode, olha, eu valorizei seu imóvel, eu construí uma piscina, gastei tanto. Não... Tá, mas... Na sua experiência aí, você atua no mercado, né? Sim. Na sua experiência, o que gera mais conflito? Que chegam lá, doutora, olha, estou com um problema. É inadimplência? Inadimplência. É inadimplência. Sem dúvidas, é inadimplência. E em segundo lugar, então? Inadimplência. Sério, então... É muito difícil chegar no judiciário ou outros problemas. Por exemplo, entreguei o imóvel pintadinho, bem arrumadinho, me devolveram com a parede suja e tal. Porque quando você chega ao ponto de despejar a pessoa, você já sabe que está ali com conflito, né? Sim. Que vai além do atraso do aluguel. Você já tem alguns conflitos com a pessoa e não consegue resolver com ela de forma extrajudicial ou por meio de advogados mesmo, mas sem precisar acionar o judiciário. Que tem hoje em dia, né, uma tendência agora do Sim. judiciário, que são as mediação e a conciliação Sim. que antecedem um processo. Sim, a gente está Vocês tentando estão aí. migrar para não judicializar todas as ações, né? Porque pensa, se todo o conflito que a gente tem, a gente busca o judiciário, a gente superlota ele, as demandas tendem a ser mais demoradas e não é vantagem. Você tem um custo maior, você tem um desgaste maior emocionalmente e Movimenta financeiramente. a máquina do judiciário Movimenta toda uma também, máquina né? e às vezes é uma coisa que com uma conversa você consegue resolver. Então, hoje já é uma realidade, inclusive nós recebemos a doutora Clarice Claudino, que é desembargadora, e ela realmente traz essa bandeira da mediação e conciliação como algo assim que vai realmente mudar a situação que se encontra desse inchaço de processo judicial, né, que temos hoje. Mais ações do que população, quase. Sim. Isso aí realmente. E também, imagina você conseguir resolver um problema que se arrastaria aí por 5, 6. Eu falo, é uma carga energética que você está puxando ali de algo difícil. É um problema que não tem como falar que não vai te incomodar. Realmente. E se você pode ir numa conversa com uma orientação de um profissional que vai trazer aí realmente uma resolução da situação com ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. Todo mundo ganha. E isso aí está acontecendo, doutora? Tende nas relações de Sim. contrato de locação? Tende a acontecer em todas as áreas do direito, né? Em todos os ramos. Eu penso que o acordo extrajudicial e você levar no judiciário apenas para homologar, para fazer valer aquele acordo e ter um amparo depois também, caso haja um descumprimento, é uma forma de reduzir o demandismo, né, judicial, porque acaba virando realmente
eu não sei a expressão certa, mas é uma máquina, realmente. Você acha que porque você está entrando judicialmente, você vai ganhar dinheiro, você vai... É que, ganhar a todo infelizmente, custo. há um tempo atrás, não só um tempo atrás, eu acredito que seja uma cultura que se criou Sim, do dinheiro fácil. realmente. Né? Do dinheiro fácil, eu vou entrar, vou acionar, vou pedir dano moral, a pessoa via isso como uma possibilidade de ganho. De ganho. E teve uma crescente dos processos, que talvez as condenações para os julgadores eram para equilibrar o mercado, equilibrar as relações, mas que os oportunistas, né, viram isso como uma possibilidade de ganho. Então Sim. aconteceu isso, mas é algo que já está sendo resolvido e eu acredito que a mediação e a conciliação chegaram para botar fim mesmo. Realmente você judicializar algo que realmente não teve outra forma de se resolver. Né? Sim, Eu acredito realmente. que é assim, já é uma realidade isso? E até quando você propõe a ação, o primeiro passo da ação é uma audiência de conciliação. No próprio judiciário, eles já te direcionam para uma conciliação, para tentar compor realmente o litígio. Sim. Porque é melhor para todo mundo, né? E você gosta dessa área, atua só com o contrato de locação? Não, eu atuo no direito civil de uma forma geral, mas com enfoque no direito do consumidor, direitos de família e também os contratos de locação. Olha que é o que direito imobiliário. Direito imobiliário, né? Olha, doutora, foi ótimo o nosso bate-papo, adorei os esclarecimentos, eu tenho certeza que ajudou aí muita gente a se ligar, a estar com algum problema nesse sentido, Sim. né? Você já busca um caminho, tá bom? Adorei o nosso bate-papo mesmo e as portas estão abertas aqui, quando quiser voltar. Tá ótimo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta no mesmo horário, hein? Sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Os nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. É só mandar a sua mensagem. E tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscreva, reveja essa entrevista e muitas outras que estão disponíveis para você. Aguardo você amanhã aqui comigo na TV Pantanal, canal 22.1.